Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de, como sempre, comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Vez, criticou os BRICS e alertou que adotará medidas duras contra o bloco. Lula, em resposta, tentou minimizar as falas de Trump, chamando-as de bravatas. É bem o Trump que faz bravata. No entanto, a verdade é que os BRICS estão cada vez mais dominados pela China e usados como ferramentas para minar a influência americana. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo. Rodrigo Constantino, o Lula, que já quis criar uma moeda do BRICS para poder negociar com o mundo. Como é que você comenta essa resposta do Lula, completamente desproporcional, que a própria Rússia já recuou em relação ao Donald Trump? O maior bravateiro do planeta chamando o Trump de bravateiro, né? Só que o Trump postou lá aquela foto com um chapéu de cara de poucos amigos, escrito Fafo, né? Quer dizer, como é que eu vou traduzir isso? Mexe comigo e descobre o que acontece, mais ou menos isso. Para o presidente ligado ao narcotráfico lá da Colômbia, né? O Petro, que, aliás, andou dizendo hoje que cocaína só é proibida nos Estados Unidos porque vem de país pobre. Se fosse uísque, não teria problema, né? Quer dizer, é um garoto propaganda dos cartéis, né? Por isso, amigo do Lula e companhia. O Lula, isso tem que ser avaliado dentro de um contexto mais amplo. O Lula quer fazer esse eixo sul, né, anti-americano. Ele levou para o BRICS o Irã, ele quer levar Cuba, toda porcariada, né? É um país com regime fracassado, povo desgraçado na miséria e escravidão, e um companheiro ditador no comando. O Lula bajula e defende, enaltece, né? Putin, Xi Jinping, Daniel Ortega, Maduro e por aí vai. E ele achou que dava para crescer em cima dos Estados Unidos, tudo, mas como você mesmo lembrou, assim que o Trump começou a falar um pouco mais grosso, a Rússia já tirou um pouquinho o time de fora e falou assim: essa ideia da moeda foi do Lula. E o Lula vai continuar fazendo bravata contra o Trump para agradar a turma do DCE e da Globo no Brasil? Boa sorte. O Trump tem um recado para esse tipo de coisa. Fafo. Pois é. E é interessante, né? Essa coragem do Lula. Vamos ver até onde ela vai. E falando em coragem, Fabio, eu vou até aproveitar para comentar um tema contigo que estava na nossa pauta hoje, porque essa aqui é muito boa e eu queria muito saber a sua opinião. A OAB, vejam só, a OAB parece ter dado sinal de vida. Em vídeo gravado não é sustentação oral, desafia o presidente da OAB. O presidente da OAB fez um desafio, ele enfrentou o STF, porque ele disse que vídeo gravado não é sustentação oral, porque hoje, acreditem, eu nem acreditei quando eu fui ver essa pauta. Os advogados precisam gravar um vídeo para que esse vídeo seja usado como sustentação oral, mas não é ao vivo não, gente. O vídeo é gravado com antecedência. E hoje, o presidente da OAB reagiu ao autoritarismo do judiciário, do STF. Fabi Barroso, e aí, será que mudou tudo ou é só um jogo de cena? Conta para nós. Olha, Darcy, eu vou falar o que eu sei, inclusive por acompanhar grupos jurídicos. Todos os advogados estão revoltados, rebeldes, né, com essa historinha de realmente, né, ter que gravar vídeo para colocar nos autos. Para quem não sabe, esses sistemas, PJE, todos esses outros, gente, é Brasil. Vocês imaginam, você tem que pôr uma petição. Então, muitas vezes o advogado demora mais para colocar esses vídeos, os documentos, do que fazer a petição e defender o direito do cliente dele. Mas é um grande absurdo, porque sustentação oral é típica de tribunal. Nós temos esse modelo tribunal para que o advogado sustente, ou seja, dê as razões que são significativas até para mudar o pensamento dos desembargadores ou dos juízes ali do STF, do STJ. Sempre foi assim.
E dentro da advocacia, que é importante botar limites no Donald Trump, né? A gente fica pensando o que será que está passando pela cabeça dela nesse momento. A única sugestão que eu tenho, talvez, né, é falar para o Alexandre de Moraes se mexer logo. É preciso fazer alguma coisa, né, para parar esse homem malvado que vai fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Brincadeiras à parte, né, mas mostra o grau de descolamento da realidade e de histeria até da turma da esquerda militante, né? É realmente impressionante que eles são democratas até a página 2. Né? O Trump foi eleito com uma agenda muito clara, foi eleito de forma acachapante pelos votos populares, pelos swing states todos, pelo colégio eleitoral, que é a regra do jogo, e eles já estão querendo falar em dar um jeito de frear a agenda vencedora na democracia americana, né? Sabe-se lá como. Pro azar da esquerda brasileira, a Corte Suprema Americana, digamos assim, não tem o mesmo grau de ativismo que o presidente do STF nega. Barroso diz que o STF não é ativista, né? E diz que é injusto criticar o STF quando ele defende a Constituição. E isso todos nós concordamos. Todos nós concordamos que seria muito injusto criticar o STF por cumprir a Constituição. Eu adoraria que ele fizesse isso para eu não precisar criticar. Pois é, Constantino. E falando em justiça, né? A gente tem essa situação agora da USAID e que a próxima pauta trata exatamente sobre isso. Bolsonaro era visto como Trump tropical pela USAID. A USAID é aquela agência americana de desenvolvimento que está dando aí o que falar. E essa agência via Bolsonaro como uma espécie de Donald Trump do Piniquim, uma versão brasileira do Donald Trump, que gerava incômodo entre a esquerda burocrática dos Estados Unidos. Agora, os parlamentares conservadores, em especial o deputado Gustavo Gaia, estão exigindo a abertura de uma CPI. Eles querem investigar o uso dos recursos dessa agência, né, no Brasil e a sua influência. Afinal de contas, ela pode ter alterado o resultado das eleições. Vou começar contigo, Rodrigo Constantino. O que você tem a dizer sobre essa reação dos conservadores brasileiros, do parlamento brasileiro, e a influência, né, dessa agência aí que está dando o que falar aqui no Brasil? Tomou ontem e hoje as redes sociais. Você frisou bem, nas redes sociais, né, deveria estar ocupando o grosso da pauta das redações dos jornais brasileiros, né, da velha imprensa. Não está, curiosamente, porque esse pessoal não faz mais jornalismo. É uma bomba. Tem várias coisas que podem ser ditas sobre isso, né? Primeiro, muitas ideias nascem com intuitos nobres e vão se deturpando, se degenerando ao longo do tempo, né? Isso foi criado lá pelo JFK, na década de 60, e hoje virou um instrumento do Deep State americano, basicamente. Financia, irriga os cofres públicos das ONGs ligadas ao George Soros e à agenda woke, financia coisas bizarras, né, como pauta trans em países que não tem nada a ver, enfim, uma loucura, um desperdício. E, de novo, o Trump venceu com a agenda de lançar luz sobre isso e drenar o pântano de Washington. Não é estelionato eleitoral. Ele está cumprindo a agenda. A turma da esquerda está confessando, basicamente, o crime, atirando no mensageiro, demonizando o Elon Musk por trazer à luz, à tona, mais transparência nesses gastos paraestatais, digamos assim, ou estatais. Então, isso mostra que eles querem a opacidade, que eles querem os esquemas. E é curioso ver como inverteu o seu quadro, porque quando foi fundado lá atrás, os comunistas brasileiros, o meu amigo Paulo Briguet escreveu uma coluna muito boa na Gazeta hoje sobre isso, mas os militantes comunistas demonizavam a USAID como instrumento do imperialismo yankee, estadunidense. Hoje a gente vê o Ivan Valente, comunista, dizendo que é um absurdo o governo americano cortar verbas para esse tipo de ação. Então, descobrimos que existe o imperialismo do bem, né? O imperialismo estadunidense do bem. Se servia aos interesses dos democratas globalistas que, por exemplo, colocam como prioridade impedir a reeleição do Bolsonaro e a liberdade nas redes sociais. Eu descobri, claro, que os meus impostos nos Estados Unidos
estavam financiando a minha censura no Brasil. É isso que eles chamam de ajuda humanitária. E muita gente tem em mente, né, isso que são recursos chegando, mantimentos, comida para crianças pobres africanas. Olha, desde Lord Peter Thomas Bauer, prêmio Nobel, nós sabemos, com os estudos dele e da equipe, que essas ajudas humanitárias servem, via de regra, para tirar dinheiro do pobre de país rico e dar para rico de país pobre, normalmente corrupto e esquerdista. Então, não adianta ficar com o monopólio das virtudes. Se você é contra esse instrumento, ou em auditoria desses instrumentos, você é contra as crianças pobres africanas. Isso não vai colar. Não vai colar para ninguém. A mídia não tem mais relevância por isso. Olha a eleição do Trump para provar aí o meu ponto. E ele está seguindo à risca a agenda vencedora. Então, vai continuar a turma toda em polvorosa e ele, o Elon Musk e os garotos lá do Dodge vão continuar trabalhando. Acabou a palhaçada. Vão mostrar que não tem mais essa brincadeira de ficar usando em nome da ajuda humanitária dinheiro dos pagadores de impostos americanos para financiar a agenda woke mundo afora. Ataque à religião cristã, como tem sido feito. Acabou a palhaçada. Então, é melhor assimilar isso logo. E sim, respondendo, claro que os nossos parlamentares estão certíssimos em tentar investigar isso, quiçá criando uma CPI, porque a gente sabe que tem algumas ONGs aí que receberam essas verbas. ONGs de gente não muito séria, mas que era levada a sério a ponto de ministro do STF convidar para debater sobre discurso de ódio e regulamentação das redes sociais. Pois é, isso é muito sério. E Fabi Barroso, veja só que interessante, né? A gente vai fazer uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, porque tem um fato determinado. Acontece que esse fato pode ultrapassar as competências do Congresso Nacional, porque investigar, por exemplo, o Judiciário estaria fora dessa competência. Essa parte jurídica, obviamente, vou deixar para você. Só você pode explicar isso, porque se há, de fato, um ninho de vermes, como disse o Elon Musk, nesse caso, é preciso investigar para muito além das capacidades do Congresso Nacional. Como é que faz? Qual que é a sua leitura desse processo, Fabi Barroso? Como que os parlamentares, no caso, poderiam se movimentar para ganhar apoio? Teria que chamar também o Senado, uma CPMI? Queria discutir um pouco sobre isso, né? E a sua opinião, obviamente, sobre essa provável interferência. Estranho, né? Nenhuma agência de inteligência brasileira captou isso. Curioso. Fabi Barroso. Complexo esse problema, não é tão simples. A gente precisa observar que algumas coisas já estão começando a sair, né, simplesmente da ideia, do papel e sendo colocado em prática. Chama atenção aqui pela própria CPI que o deputado Gustavo Gayer já propôs, já conseguiu as assinaturas para que isso aconteça. O grande problema é o mesmo de sempre, né, que a gente tem que ali falar com muito carinho com o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, para ele colocar, pautar, né, criar a comissão, relatoria, etc., e instaurar a CPI. Seria interessante uma CPMI, com toda certeza, mas a dificuldade dobra. Uma outra ação que eu achei bem interessante foi do deputado Eduardo Bolsonaro, que ele também, né, disse, e acredito que tenha feito ou vá fazer, uma notícia crime para a PGR. E aí a gente fica, né, naquele ciclo vicioso, porque eu peguei esse apanhado e apontei lá nas minhas redes sociais as questões legais que estariam violando, né, esse financiamento externo dessas ONGs que recebem dinheiro, né, da USAID, e pior de tudo que a gente tem a parte, que é o que a mídia apenas está abordando, é essa parte, que é ajuda humanitária, lindo, maravilhoso, né? Mas como o Constantino falou, os impostos dos pagadores americanos estavam financiando a censura em vários lugares e no Brasil. E para nós aqui brasileiros ainda nos sobra um grandíssimo problema. Além de ter esse, né, que viola a soberania brasileira, nós temos também que os nossos impostos financiam uma ditadura que promove a juristocracia. Então está tudo muito alinhado. A minha esperança, e é uma esperança, tá, gente? É só uma esperança mesmo, de que, de fato,
haja um enfraquecimento dessas instituições, dessas ONGs, do Deep State americano que financiava o Deep State brasileiro. Aí eu ouvi minha própria voz e me assustei. O Deep State brasileiro. Então, pegar eu me perdi minha concentração, gente, peraí, calma. Que vazou um som e eu perdi minha concentração. Então, pegar essas informações todas e a gente vai tentar ver com que se é de fato, né? Eu acho que vai ficar muito claro que não era a teoria da conspiração, que essas agências de checagem, que o pessoal que fica perseguindo, né, dia sim, dia também, perfis na internet denunciando empresas, cobrando, tudo isso nunca foi pelo bem do Brasil e muito menos para a manutenção da tão falada democracia. Ao contrário, né, era para aplicar a vontade contrária ao povo, porque não conseguiram respeitar nem os 4 anos de governo Bolsonaro que foi eleito, não foi isso? Então, mas eles não deram paz. Eles não deram paz e houve muito financiamento. Então, aquela frase, né, do Mike Pence lá que fica ressoando, que uns podem levar a sério e outros não, né, em relação ao próprio Bolsonaro, dizendo se não fosse essa agência, o Bolsonaro seria eleito, não teria perdido. Para mim, bate muito com a realidade que eu vejo todos os dias. Mas pode ser que eu estou muito louca, né, que realmente eu estou vendo coisas onde não tem, mas ao que parece é bem grave o que está vindo e será difícil, porque eles tomarão um golpe duplo, né, a ausência de financiamento, que aí a gente vai ver como é que é, né, batalhar por Pix, pedir Pix, ainda tem gente que acha ruim que a gente pede Pix, vocês deveriam dar graças a Deus. Quem pede Pix aí, gente, não depende de financiamento esquisito. Então, eles vão ter esse rompimento monetário e também, né, a questão legal, que creio que virá uma pressão internacional, Darcio, para ser aplicado tudo aquilo que eu coloquei nas minhas redes, todos aqueles crimes, né, que sejam julgados, punidos e trancafiados nas grades, né, de uma penitenciária qualquer aqui do Brasil para todo sempre. Eu tenho essa esperança, mas é somente uma esperança. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. A STF retoma julgamentos sobre limites de operação policiais. No Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida como ADPF das favelas. A ação discute os limites para operações policiais no Rio de Janeiro, com foco na redução da letalidade das forças de segurança. O relator do caso, ministro Luiz Edson Fachin, apresentará seu voto, que conta com aproximadamente 200 páginas. A sessão ocorre quase 2 meses após o início do julgamento, que começou em novembro de 2023. A ADPF foi movida pelo PSB em 2019 e ganhou destaque no ano seguinte, quando Fachin determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia de Covid-19, salvo em casos excepcionais, reduzir mortes em operações e definirá metas de controle da letalidade policial. Os ministros poderão ainda impor novas diretrizes para a política de segurança pública do Estado. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.